Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui, o terceiro vídeo sobre esse mesmo tema, o perdão. Porque esse tema é fundamental na nossa vida, é central na nossa vida. Se queremos ser felizes, o perdão tem que fazer parte da nossa vida. Se queremos nos parecer com Deus, essa é uma das maiores características de Deus. Deus perdoa sempre, porque Ele ama sempre. Deus é bom e é isso que Ele quer que nós sejamos também. Perdoar a Deus, perdoar ao próximo e perdoar a mim mesmo. Lembra do último vídeo? Se você não viu, assiste lá. Vai falar sobre isso. A quem devemos perdoar e quais são as graças do perdão na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre uma maneira de facilitar para que a gente possa perdoar. Facilitar a minha tarefa de perdão. Como? Primeiro, pegar o exemplo que é Jesus Cristo. Jesus passa pela terra só fazendo o bem. Hora nenhuma faz o mal a ninguém. Cura, liberta, transforma, renova, restaura, ressuscita, acolhe. Tudo de bom. Tudo que ele fez perfeito, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele e o Pai são um. Tudo que fez. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto, acusado injustamente, agredido, fofoca, injúria, intriga, agressões, ele apanhou, foi martirizado, foi morto, assassinado com a pior morte. Gente, a crucifixão era a pior morte que existia naquela época. Um cidadão romano não podia ser crucificado porque a dor era intensa, o sofrimento era intenso. Mas o que Jesus faz no alto da cruz? Olha para aquela multidão no alto da cruz, entrega o seu coração, a sua alma a Deus e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então isso foi a primeira coisa que me ajudou a perdoar algumas pessoas, entre elas meu pai. Meu pai nos agredia muito quando era pequeno, de maneira especial eu também não era muito santo, mas eram agressões. Eu apanhei de pau, fio de ferro, puxão de cabelo, orelha, beliscão, o que mais? Mangueirinha de chuveiro, cinto era normal, chinelo eu nem usava, que não adiantava. E apanhei de várias maneiras, vários lugares. Apanhei pelado na rua, de várias maneiras. Meu pai agredia muito e ele também agredia minha mãe. Então, a nossa família não foi uma família muito equilibrada. Tanto é que as brigas eram constantes. Quando eu cresci, quando eu me vi maior que meu pai em estatura, não em força, mas em estatura, eu desafiei muitas vezes. Brigas horríveis. Eu coloquei praticamente meu pai para fora de casa com as brigas. Minha mãe quis separar, ele não aceitou. E com alguns dias em casa, as brigas eram imensas, constantes, e eu agredindo ele o tempo todo, até que o momento ele se sentiu muito humilhado por mim e saiu, sumiu por 2 anos praticamente. E nesse tempo, foi o tempo que eu encontrei com Deus. E foi difícil, eu não falo que foi fácil, porque as dores eram muitas, foram muitas curas interiores, muita terapia, mas eu fui aprendendo com Deus. E um dia um sacerdote falava que olhar para as pessoas e ver o passado. E eu consegui olhar para o passado do meu pai e eu vi que ele aprendeu daquela maneira. Ele agia daquela maneira porque meu avô, meus tios, as pessoas que conviviam com ele, o tratavam, a maneira de educar. Ele tratou meus primos e minhas primas, que ele ajudou a criar, da mesma maneira. Era costume, ele estava intrínseco no coração do meu pai, a maneira de educar era aquela, agredindo, batendo. Então, isso foi muito difícil, mas eu consegui olhar para Deus, falar para Deus: Pai, perdoa-lhe meu pai, porque ele não sabe o que faz. Ele aprendeu daquela maneira e eu consegui perdoar. A primeira maneira de ajudar o outro, ou nos ajudar a perdoar a pessoa, é olhar para aquilo. Qual o sofrimento? O que leva essa pessoa a agredir, a fazer o que ele faz? Então, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A maioria, estou falando a maioria das pessoas, fazem aquilo porque eles acreditam que aquilo é correto. Ou para ele, vou ganhar dinheiro, eu vou sustentar minha família, eu vou fazer isso, eu vou me dar bem, eu vou ajudar. É a maneira que eles têm. Ah, Rogério, isso não é verdade. Eu acredito muito nisso. Eles fazem isso porque eles não têm consciência do mal que eles estão fazendo. Ou eles acham que aquilo é a maneira correta de atingir. Não tiveram uma boa educação, não tiveram uma pessoa
que os ajudassem a compreender, não tiveram uma base cristã. Então essa é a primeira, a mais forte para mim. Olhar para os outros, olhar para o exemplo de Cristo. Pai, perdoa, perdoa, porque não sabem o que fazem. Se você perguntasse para aquela pessoa que enfiou a espada no coração, a lança no peito de Cristo, ou que pregou o prego, o que você está fazendo? Você está louco? Não, eu estou crucificando alguém que se diz rei. Rei só, César. Então eles acreditavam que eles estavam a favor do Império Romano. Eles acreditavam naquilo. Os saduceus, fariseus e outros provavelmente acreditavam que aquilo era blasfêmia. Eu sei que muitos deles tinham medo de perder o poder, mas acreditavam que Jesus blasfemava, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E que matando Jesus era a melhor maneira de proteger a palavra de Deus. Muitas pessoas, muitos deles com certeza, pensavam dessa maneira. Judeus. Então, olhar para as pessoas que nos magoam e falar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem a dor que eles estão me causando, o sofrimento que me causa. E aí poder perdoar. Segundo, orar pelo próximo. Gente, e esse perdão serve para mim mesmo. Eu também faço coisas que muitas vezes eu percebo que são coisas que vieram da minha família, do meu sofrimento. Olha para si também com misericórdia e compaixão. Por que eu agi assim? Por que eu fiz isso? Vou contar uma coisa rápida para vocês. Um dia eu estava em casa e eu tinha trancado a porta. Cheguei primeiro e tranquei a porta. Meu irmão chegou, a porta trancada, ele esmurrou a porta e a minha mãe saiu gritando: Quem foi o burro que trancou a porta? E o burro era eu. Naquele momento a palavra burro entrou no meu coração, nos meus ouvidos e me agrediu. E eu agredi de volta, de maneira muito violenta, não física, mas com palavras. E aquilo me machucou, criou um remorso no meu coração. Por que eu fiz isso? Por que eu agredi a minha mãe? Eu já conhecia a Deus, já tinha experiência com Deus. E eu fui para o meu quarto e eu comecei a rezar: Senhor, qual a raiz dessa agressão? Por que eu agi assim? E Deus me mostrou quando eu era pequeno, meu pai dava chute na minha bunda quando eu fazia alguma coisa errada. Larga de ser burro, menino. Vai ser nada na vida, é burro. Larga de ser burro. E eu via muito essa agressão. Eu deixei de estudar porque eu achava que eu era burro. Eu parei na 5ª série. Eu tomei bomba porque eu achei que eu era burro. Entendeu? E aquilo eu pedi, Senhor, então me cura. Depois disso, meus amigos, olha, você é burro, menino, tá fazendo a coisa errada. Não me dói mais. Não me agride mais, porque Deus me curou. Então tenha misericórdia consigo mesmo também. Busque saber o porquê que você muitas vezes faz isso. Qual é o medo, qual é a agressão, qual é a dor que te leva a agredir as pessoas. Para poder se perdoar de maneira mais tranquila. Então, orar por aqueles que te magoam, aqueles que te ferem. Orar, te dar graças a Deus. Senhor, eu te dou graças por essa pessoa, porque ela não sabe o que faz. Cura, liberta, transforma. Para mim, o exemplo mais bonito que eu já vi, o Sebastião Bernardino estava pregando o retiro e tinha acabado de falar sobre perdão, e uma menina de 15, 14 anos chegou para ele: o senhor pode conversar comigo? Eu posso. E perguntou: como eu faço para perdoar o homem que matou meu pai? O Sebastião falou que ele ficou sem rumo, sem direção, porque até para ele era difícil. E ele pediu naquele momento que o Espírito Santo o ajudasse. E o Espírito Santo ajudou. Ele perguntou para aquela menina: você quer que esse homem continue matando outros pais? Ela falou: não. Você é capaz de rezar por ele para que ele encontre a Deus e pare de fazer o que ele está fazendo? Que ele não mate mais ninguém? Ela falou: sou. Reza comigo. E eles rezaram junto e aquela moça foi perdoando, pedindo para que aquele homem se convertesse, se encontrasse com Deus e parassem de matar as pessoas. Olha que lindo. Então a oração é a parte principal. Eu oro para que as pessoas que me magoaram, ou até mesmo eu, se encontrem mais com Deus, se converta, que sejam generosas, que sejam amáveis. Conheci pessoas terríveis que se converteram e abandonaram. Não desista, não pare de orar. Hoje eu oro por todos os políticos, inclusive aqueles que não merecem estar no poder. Eu oro por todos e peço a Deus, Senhor, dê a graça que eles se convertam. Porque se eles se converterem, eles vão parar de fazer o mal ao povo, vão parar de roubar o dinheiro do povo. Com o poder que têm, vão poder ajudar as pessoas mais carentes.
orar por aqueles que a gente não gosta, pedir por aqueles. Então a oração é uma da parte principal. Terceiro e último, e para mim, para mim o mais importante, assumir que eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que agir como Deus age. E Deus perdoa sempre, ama sempre. Você conhece alguma pessoa que Deus não perdoou? Você fala, Judas! Não, Judas tomou uma atitude, Judas teve remorso. Ele não se perdoou e tirou a sua própria vida. Olha Pedro, Pedro também traiu Jesus, mas Pedro voltou atrás. Foi até Jesus, buscou Jesus e Jesus deu a ele a graça do perdão. Jesus já tinha perdoado a Pedro. E olha que interessante, se Judas tivesse tido a mesma atitude, voltado para Jesus, mesmo que fosse no pé da cruz, falado para ele, Jesus me perdoa, eu errei, ele teria sido perdoado. Mas o remorso levou Judas ao suicídio, à morte. Meus irmãos, Deus é bom e Deus é bom sempre. Deus quer nos dar a graça de ser felizes e só posso ser feliz se eu tiver meu coração limpo. A felicidade me abandona toda vez que eu odeio alguém e eu vejo aquela pessoa, ou eu olho para alguma pessoa que tem uma atitude semelhante, eu ressinto aquela dor. Eu perco a minha paz, eu perco a minha alegria. Toda vez que eu faço alguma coisa de errado, que me lembra o remorso, alguma coisa que eu fiz, e aquilo vai se repetindo constantemente, eu perco a alegria e eu falo, eu não presto, eu não sirvo. Toda vez que eu olho para Deus e falo, o Senhor agiu errado comigo e eu não perdoo a Deus porque Ele não me deu o que eu quis, ou porque Ele não evitou alguma coisa que eu queria que fosse evitado, eu também perco meu contato com Deus. Então vamos orar, vamos olhar para o próximo, para mim e para Deus, e vamos perdoar uns aos outros. Busque o perdão constantemente. Com a graça de Deus, no próximo vídeo, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus sabedoria. Eu vou contar uma maneira que eu rezo muito. Muitas vezes, quando eu preciso perdoar alguém, eu me ponho diante da cruz de Jesus, aos pés da cruz de Jesus, eu visualizo. Feche os seus olhos, não é errado, visualiza o sangue de Jesus sendo derramado na cruz e você aos pés, abraçado com a cruz. Abrace a cruz e peça ao Senhor, purifica o meu coração da dor, da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão comigo mesmo, se o perdão é contra você. Se é contra o outro, pede a Deus que perdoe e depois traga o outro para essa visualização, para essa imagem, onde e perceba e veja que o sangue de Jesus caia sobre essa pessoa. Faça essa oração, reze, ore. E eu quero pedir a você, se você acha que esse vídeo é importante, tocou seu coração, manda para outras pessoas. Manda para as pessoas que você sabe que precisam perdoar, que têm essa necessidade. Sem acusação, sem agressão nenhuma. Tá? Partilha. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no canal, aperta aqui um botãozinho, tá lá, inscrever-se. Dá um like no joinha. E se quiser fazer um comentário, dar um testemunho, fala com a gente. Obrigado, que Deus te abençoe, que Deus nos dê a graça do perdão. Esse dom fundamental para a nossa vida. Paz e bem, meus irmãos.